No dia 31 de outubro de 1517, há 503 anos atrás, Martinho Lutero pregava as suas famosas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha. E esse foi o bater de asas para o que seria a Reforma Protestante, né? Aquele furacão que sacudiu toda a Europa em vários sentidos. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? Bom, Lutero ele era um homem religioso, um cara que cumpria ali as penitências, que se confessava com uma grande frequência, que ele era um monge, ele ensinava a Bíblia, mas só que ele sentia que faltava alguma coisa. Ele não tinha paz no seu coração porque ele tinha medo de ir para o inferno. Ele tinha medo de que aquelas coisas ruins que ele sentia, que ele fazia e falava, que aquilo seria suficiente para condená-lo a uma eternidade de sofrimento. E isso enchia o coração de Lutero de angústia e de insegurança. Mas então, um dia, quando ele estava meditando na Bíblia, no livro de Romanos, ele leu o seguinte texto: "Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé." Esse é um texto de Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Então Lutero ele finalmente teve paz no seu coração, porque ele entendeu que o Evangelho, ou seja, a história do nascimento, da vida, da morte, da ressurreição de Jesus e todos os seus ensinamentos, que isso era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que cresce nesse Evangelho. E o texto ainda continua falando que essa salvação ela se manifesta de fé em fé. Quantas vezes a gente lê nos evangelhos que Jesus, ao conversar com as pessoas ou ao fazer algum milagre, ele fala: "Vá, a tua fé te salvou." Ou seja, a salvação é pela fé das pessoas nele mesmo, no próprio Jesus. Mas afinal, é uma salvação de quê? Como assim? A Bíblia nos conta que Deus ele criou o mundo e colocou Adão como o representante da humanidade. É como se fosse um representante de turma que, quando ele tem um bom relacionamento com a diretoria, ele consegue fazer com que a turma saia mais cedo para o intervalo, algo nesse sentido. E quando ele tem um relacionamento ruim, a turma inteira também é prejudicada por causa daquele representante. Então, nesse sentido que Adão era o representante da humanidade. E Deus disse para Adão, falou: "Adão, o dia que você comer daquele fruto, ou seja, o dia que você me desobedecer, o dia que você for rebelde, você certamente vai morrer." E a gente conhece a história. A gente sabe que Adão ele não confiou na palavra de Deus, no que Deus tinha prometido ali para ele, e ele preferiu seguir o seu próprio caminho. E é um caminho que levava à morte. E todos nós herdamos essa morte também. E por causa do nosso estado de morte, né, que a gente herdou de Adão, a gente não pode fazer nada, porque é uma morte que ela é interna, ela é espiritual e depois ela se manifesta fisicamente. E morto pode fazer o quê? Nada, né? Morto não fala, morto não pensa, morto não come, morto só pode fazer mortice. E é isso que a gente chama de pecado, essas mortices que as pessoas fazem, né? Que é a raiz de todo egoísmo, de todo preconceito, de todo orgulho, de todo assassinato, de todas as coisas ruins que a humanidade já fez, faz e vai continuar fazendo. Essa morte, que a gente chama de pecado, é a raiz, é a semente disso. E é por isso que Lutero não tinha paz, porque ele sabia que essa semente ela estava nele, e por mais que ele fizesse várias coisas externas, o coração dele não era modificado, e aquela coisa ainda estava lá martelando, e ele não tinha paz.
mas até que ele viu que o justo viverá pela fé. Deus, ele não deixou as coisas do jeito como estavam. Ele prometeu que ele ia dar um jeito nessa situação. E é por isso que ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para pagar a dívida desse pecado por mim e por você. A Bíblia nos explica que Jesus, ele é o segundo Adão, porque ele veio para fazer o que Adão ele não conseguiu fazer. Ele veio para nos representar e a Bíblia nos diz que pela fé nele, de que ele é o Messias prometido de Deus, de que ele é o próprio Deus encarnado e de que o sacrifício dele na cruz é suficiente para pagar pelos nossos pecados, é que a gente recebe as boas obras que Jesus fez, as obras de santidade. Porque Jesus, ele foi obediente a Deus em tudo. Ele fez o que Adão ele não quis fazer. Adão não confiou em Deus e ele não andou no caminho que Deus propôs, mas Jesus, ele andou no caminho que Deus colocou e foi perfeito em tudo. E pela fé nele, a gente pode ter acesso a essas obras, no sentido de que quando Deus ele olha pra gente e a gente crê em Jesus, ele não vê o André que é todo cheio de defeitos, o André que é um cara egoísta, que é um cara egocêntrico. Não, ele vê as obras do Filho dele. E é por isso que a gente não recebe o castigo. E é por isso que Lutero teve tanta paz no coração, porque ele creu no Evangelho. E isso foi imputado para ele como justiça diante de Deus. Uma coisa é tipo assim, quando você está devendo para uma pessoa e você pede: ô fulano, me perdoa, por favor, me perdoa essa dívida, eu não consigo pagar e tal. E outra coisa é quando chega outra pessoa e paga essa dívida para você. Ou seja, você não está mais devendo, mas porque outra pessoa pagou. Não foi uma coisa que você fez, que você trabalhou, que você conseguiu, você conquistou. Não. E é por isso que a salvação ela é pela graça. E ela é pela fé. A fé faz esse meio de campo, nos liga a Jesus e Jesus nos liga a Deus. E a Bíblia fala que mesmo essa fé que é gerada no nosso coração, ela vem de Deus. Então, assim, se a salvação fosse um bolo, né, com vários ingredientes, a única coisa que eu e você iríamos contribuir para esse bolo seria com a nossa fome, com a nossa grande necessidade de comer. E Jesus nos entrega esse bolo, né, que custou muito caro para ele, mas que para nós é de graça. É um favor imerecido. O justo viverá pela fé. Como que essa mensagem alcança o seu coração hoje? Será que você ainda alimenta um desejo de que eu preciso fazer as coisas, eu preciso fazer? Será que isso deixa o seu coração em paz? Será que você tem alguma angústia com relação a isso? Jesus, ele te chama a confiar nele e a crer que o seu sacrifício é suficiente para fazer com que você tenha uma vida com Deus, uma vida que você não deve a Deus, porque ele já pagou tudo. E agora você pode se relacionar com Deus, que é o que a gente gosta de comentar aqui no canal, a melhor das experiências, que é a nossa relação com Deus. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e a gente se vê na próxima.